Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos trabalhar com radiciação e suas propriedades, ok? Então vamos para a aula. Então vamos lá, vamos aprender a radiciação, Na realidade é um conteúdo extenso, tá? Às vezes até um conteúdo que você tem que decorar certas propriedades, tá? Então aproveite essa aula ao máximo, tá? Preste atenção em cada passo, tá? Com muita tranquilidade, tá? O vídeo vai ficar um pouco extenso. Tá? Se você precisar, assista uma parte, depois assista a outra para você entender, porque aqui eu vou tentar fazer de modo geral, todas as situações que vão ser necessárias para você resolver exercícios de radiciação, ok? Então vamos lá, O que é radiciação? Radiciação é o termo geral das raízes, No caso aqui nós temos uma raiz quadrada, tá? Que eu vou explicar melhor daqui a pouco, que o índice dele é 2, tá? Então, nesse ponto aqui, esse 2 é chamado de índice, Este símbolo aqui é chamado de radical. O que está dentro se chama radicando, o que está fora se chama raiz, Na realidade, é o resultado que nós iremos encontrar, por exemplo, aqui, desta raiz quadrada. Ok? Ok, então vamos aqui. Aqui eu coloquei os números positivos, ou seja, aqui as raízes são exatas, vão dar um resultado exato. Todas essas raízes aqui, esses exemplos que eu coloquei do lado esquerdo, são raiz quadrada, Se não aparecer o índice, é sempre 2, ok? Ok, e como que eu encontro a raiz quadrada, tá? Aqui eu vou explicar de maneira simples, depois eu vou mostrar por que você pode fazer isso, ó. Pensa o seguinte, você vai pensar o número que multiplicado ele mesmo, tem que ser ele mesmo, dê o resultado do radicando, no caso 4. Tá? Então, se a gente pensar na tabuada, é assim, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Olha como é simples. Ok? Aqui embaixo também, ó. Que número que multiplicado ele mesmo, vai dar 36. 6 vezes 6 é 36. Então, o resultado desta raiz é 6. Certo? Qual número que multiplicado ele mesmo, no caso aqui, a raiz quadrada de 64, dá o resultado 64. No caso, 8 vezes 8. Veja como é simples. Então, o resultado da raiz quadrada de 64 é 8. Tá. Por que a gente pode fazer isso? Então, vamos pensar um pouquinho. Nós já aprendemos a potenciação, então eu vou voltar aqui nesse primeiro exemplo, tá? 2 vezes 2 é igual a 4, eu também posso escrevê-lo 2 elevado a 2, certo? Porque 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 4, tá? Se eu substituir esse 2 elevado a 2 no lugar do 4, não vai mudar nada na raiz. Ok? Então, assim, por que eu posso fazer desta forma aqui? Então, vamos pensar um pouquinho. Tá? Usando essa propriedade aqui, eu vou usar essa propriedade para mostrar para vocês. Ó, aqui eu tenho, usando o primeiro exemplo que a gente fez, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho o índice 2. Tá? E dentro eu não tenho nada, no caso aqui eu vou colocar 1. Eu posso escrever isso aqui desta forma aqui. Ó, o 1 para cima e o 2 para baixo, certo? Usando essa propriedade aqui. Tá? O P é 1. E o N é 2. Então, 1 vai ficar aqui e o N vai ficar aqui, ok? Eu posso escrever dessa forma aqui, tá? Se eu posso escrever dessa forma aqui, vamos pensar um pouquinho. No lugar do 4, eu vou substituir 2 elevado a 2. Vai mudar alguma coisa? Não, porque 2 elevado a 2 é 4. Então, vamos pegar aqui, ó, 2. E aqui eu vou colocar 2 elevado a 2, certo? Usando o mesmo procedimento, o que vai acontecer? Eu vou colocar 2, vou transformar da mesma forma que eu transformei aqui. Então vai ficar 2 sobre 2, tá? Uma fração aqui que você sabe que tem o mesmo numerador dividido pelo denominador, você sabe que vai dar 1. Você viu isso na aula de fração, ok? Ok. 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. Tá? Então veja. Se eu colocar dentro desse 4, no lugar desse 4, 2 elevado a 2, que é a mesma coisa, eu posso cancelar os dois, fazendo esse procedimento, o resultado é 2. Então é por isso que eu posso colocar 2 vezes 2, que número que eu multiplico ele mesmo, que vai dar 4. No caso aqui, 2, ok? Então você pode usar isso,
ou você pode usar isso, tá? Como você já entendeu a propriedade, eu vou começar a usar desta forma para você entender melhor isso. Ó, vamos lá. Então, para a gente entender melhor o processo, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou utilizar essa técnica aqui para resolver essas duas raízes quadradas. No caso aqui, nós temos raiz de 81 e raiz de 100. Tá? Você já sabe que número que multiplicado ele mesmo duas vezes dá 81. Você já sabe que é 9 vezes 9. Ok? Que 9 vezes 9 eu posso escrever 9 elevado a 2. Tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, 9 elevado a 2 por 2. Então, eu posso cancelar isso, esse com esse. E a resposta aqui será 9. Ah, mas por que você não faz só desse jeito que é mais fácil? É porque depois a gente vai trabalhar com fatoração. E esta situação aqui vai ser muito interessante para a gente resolver exercício que o resultado não dá exato. Tá? Aqui, raiz de 100, mesma coisa. Vai dar 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, é 10 elevado a 2. Então, mesma coisa. Ó, 10 elevado a 2 por 2, eu vou cancelar os 2 e vai sobrar 10. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Beleza? Só que parou por aí? Não. Nós temos também raiz de índice 3, raiz de índice 4, raiz de índice 5 e assim sucessivamente. A gente precisa entender como que a gente pode proceder para achar o resultado. Tá? Vamos pensar um pouquinho. Se na raiz quadrada nós utilizamos, né, um número que multiplicado ele mesmo, né, dê o radicando, na raiz cúbica, né, o raiz de índice 3, você tem que pensar no número multiplicado ele 3 vezes ele mesmo. Então vamos pensar um pouquinho. 125, eu vou pegar aqui 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5 dá 5 elevado a 3. Concorda comigo? Então vamos lá, ó. O índice é 3 e 5 elevado a 3. Eu posso cancelar esse com esse e a resposta é 5. Ok? Ah, mas 5 vezes 5 vezes 5 é 125? Vamos ver, ó. 5 vezes 5 é 25 vezes 5, que o resultado é 125. Eu posso fazer das duas maneiras, tá? Por enquanto, como o resultado é exato, eu posso utilizar essa técnica aqui. Então, eu achei um número que multiplicado ele 3 vezes, né, dá raiz cúbica de 125, que o resultado é 5. Beleza? Aqui agora eu tenho o índice 4, né, então a raiz de índice 4 de 16 é o número que multiplicado ele mesmo 4 vezes vai dar 16. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, é 2 elevado a 4, ok? Então, 2 elevado a 4, raiz de 4, você cancela e a resposta é 2, tá? E aqui, mesma coisa, né? Raiz de 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que o resultado aqui dá 32, que é a mesma coisa de 2 elevado a 5. Tá? Então, aqui a resposta é 2. Ah, então a raiz de índice 4, raiz de 5 só tem de 2? Não, aqui são dois exemplos, tá? Pode ser de 3, pode ser de 4, tá? E assim sucessivamente. E para terminar com números positivos, tá? Eu trouxe duas situações que é importante também você entender. Que é você achar a raiz, no caso aqui, raiz quadrada, que é o exemplo, mas poderia ser qualquer outro índice também, que você vai ter que fazer o mesmo processo, de uma fração. Tá? Você aprendeu lá na aula de fração, na multiplicação de fração, que quando você multiplica, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, aqui eu vou pegar 2 terços vezes 2 terços. Tá? Isso aqui é um exemplo e não faz parte de nenhum exemplo que eu estou fazendo agora. Na multiplicação você vai fazer 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Foi isso que você aprendeu, tá? Na parte de multiplicação de fração, certo? Aqui você vai ter que pensar, né, em duas frações que multiplicada ela mesma vai dar 16 sobre 100. Então vamos pensar um pouquinho. Tá? No caso, é só a gente pensar. Raiz de 16 não é 4 vezes 4? Raiz de 100 é 10 vezes 10. Então vamos colocar aqui, ó, 10 vezes 10. Então se eu multiplicar essa fração 4 vezes 4, 16, e 10 vezes 10, 100, não volta a ser 16 sobre 100? Volta. Então, a resposta aqui de 16 sobre 100 é 4 sobre 10. Ok? Simples assim. Tá?
E aqui eu deixei a propriedade, tá? Essa propriedade que você pode utilizar quando você tiver uma raiz de fração. Vamos pensar um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês essa propriedade, para você entender como é que você pode utilizá-la. Você tem aqui raiz quadrada de 16 por 100. Aqui está me dizendo o seguinte, você tem uma fração A e B, um valor diferente, é o caso aqui, 16 é A e 100 é B. E o índice N é 2, tá? Eu posso separar essas duas raízes, tá? Então vamos pensar um pouquinho, eu posso fazer assim, ó, raiz de 16 dividido por raiz de 100, tá? Lógico que aqui é índice 2, tá? Se você não escreve nada é 2, mas eu vou colocar 2 para facilitar a sua compreensão. E aí que número que eu multiplico, né, ele mesmo que dá 16, no caso 4, e que número que eu multiplico o 100, ele mesmo dá 10, certo? Então você pode usar esse artifício para resolver, né, esta radiciação, ok? Ok, por último aqui eu coloquei 0,01. Nós aprendemos, né, na aula de transformação, transformar isso aqui, tá, numa fração. Então isso vai nos ajudar. Então vamos lá, eu tenho 0,01, é um decimal exato, então 1 fica em cima. Ok? Vou esquecer ou não vou me importar com zeros à esquerda. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho uma, duas. Então são duas casas, então vai ser por 100. Então que número que eu multiplico, ou que fração que eu multiplico ela mesma, que vai dar 1 sobre 100. No caso aqui vai dar 1 sobre 10. Então agora vamos trabalhar com números negativos, tá? Preste atenção. Os números negativos, você só vai conseguir achar o valor, né, de dentro do radicando, né, se o índice for ímpar. Se o índice for par, você não vai conseguir encontrar. Então, por enquanto, você vai dizer que a raiz não existe quando o índice for par, tá? E dentro desta raiz for um número negativo. Eu vou mostrar para você por quê, tá? Por enquanto, né? Se você trabalhar com números complexos, você sabe que você vai encontrar a raiz, né? Por exemplo, desse primeiro exemplo. Então, eu coloquei esse primeiro exemplo para você entender. Vamos lá. Que número que multiplicado ele mesmo dá 36? Ah, é fácil, é 6, né? A gente já aprendeu isso. Ó, 6 vezes 6, 36. Beleza. Mas que número que eu multiplico ele mesmo dá menos 36? Aí que vem a dificuldade. Lembre-se lá na aula de números inteiros, vamos pegar aqui, ó, menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6 é 36, certo? Só que nós temos as regras e sinais, menos com menos dá mais. Então eu não consigo chegar por menos 36. Então, por enquanto aqui, você vai dizer que esta fração aqui não tem solução, ok? Vamos pensar um pouquinho se a raiz tiver um índice ímpar. Vamos lá, aqui eu tenho menos 343. Se eu pegar aqui, né, que número que multiplicado ele mesmo 3 vezes, que é o índice 3, tá? No caso aqui 7 vezes 7 vezes 7, tá? A resposta aqui será 343, certo? Certo. Só que eu tenho que achar um número negativo. Então, vou pensar aqui, vou colocar menos aqui, vou ver se eu consigo chegar. Então, 7 vezes 7 aqui é 49, menos com menos aqui é mais, certo? Certo, vezes menos 7. 49 vezes menos 7 vai dar menos 343. Então, esta raiz aqui de índice 3 com número negativo existe. E ela é menos 7. Ok? Então, esta raiz aqui existe. E é menos 7. Ok? Menos 32, né, com índice 5, o resultado aqui será menos 2. Tá? Então, você tente fazer aí que você vai chegar no menos 2. Ok? Agora nós vamos trabalhar com raiz não exata, ok? Até agora nós trabalhamos com raiz exata, ou seja, você poderia olhar no radicando e pensar que número que multiplicado ele mesmo dá o radicando, tá? Se lógico, se o índice, né, no caso aqui, fosse 2. Né? No caso aqui nós temos índice 2 aqui porque não tem nada. Mas quando era o índice 3, nós achamos o número que multiplicado ele 3 vezes daria
o radicando. Agora você não consegue encontrar, porque a raiz não é exata. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho. Agora eu tenho aqui raiz de 8. Que número que multiplicado ele mesmo dá 8? Né? Você não tem, né? Na tabuada, por exemplo, um número que multiplicado ele mesmo, você consegue chegar a 8. Tá? No caso, nós temos números decimais, aí nós iremos conseguir chegar no resultado. Tá? Mas nós podemos simplificar as frações, ou seja, diminuir, melhorar essa fração aqui, para que a gente possa operar com ela. Tá? No caso aqui, não vou ensinar vocês a fatorar. O que é fatoração? Fatoração é você pegar o radicando, né? Vou fazer aqui com vocês, ó. Vou pegar o número 8 e vou dividir esse número 8 começando pelo 2, sempre com o número menor, tá? Número, lógico, que você consegue dividir, tá? Você vai dividir aqui comigo, você vai entender melhor o processo. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, 8 dividido por 2, então vai dar 4. 4 dividido por 2, então vai dar 2. E 2 dividido por 2, aqui dá 1. Então eu terminei. Então, como eu já sei que 2 aqui vezes 2 é 2 elevado a 2, e sobrou 2, tá? Então eu posso aqui escrever, né, 8 como 2 elevado a 2 vezes 2. Certo? Se você multiplicar 2 elevado a 2, que vai dar 4 vezes 2, ele volta a ser 8. Tá? Por que é importante isso? Você vai poder colocar essa informação dentro do radicando, tá? E na raiz, esse 2 que está elevado a 2 vai poder sair. Vamos lá, ó. Eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2. Nós já sabemos que 2 elevado a 2 vezes 2 dá 8. Então o índice aqui é 2. Então eu posso cancelar esse com esse e o 2 vai para fora. Tá? Vou cancelar esse com esse e o 2 vai para fora e vai ficar 2. Então a simplificação de raiz de 8, na realidade é 2 raiz de 2. Tá? Isso é importante muitas vezes para a gente operar com essas raízes não exatas, que vai ser muito difícil a gente encontrar o valor dela, mas que na operação muitas vezes a gente consegue simplificar essa fração chegando no resultado. Tá? Que você vai assistir isso, né, nos exercícios compilados. E lembrando que fatoração você utiliza números primos, ou seja, você começa com 2, depois, se você não consegue mais, você tenta com 3, depois você vai tentar com 4? Não, 4 não é número primo. Depois com 5, depois com 7 e assim sucessivamente. Tá? No caso aqui a gente conseguiu por 2. Tá? Então sobrou aqui, ó, 2 vezes raiz de 2, tá? Na verdade, a gente não achou o resultado de raiz de 2, mas a gente conseguiu simplificar. Tá? Lembrando que esse método de fatoração também funciona quando a raiz é exata. Então aí você não vai precisar mais pensar que número que multiplicado ele mesmo. Não, você pode utilizar a fatoração que já vai te dar o resultado. Ok? Aqui no caso aqui eu vou colocar o 4, só para a gente entender melhor isso. Ó. Então eu tenho raiz quadrada de 4. Então, vou fatorar a raiz de 4. Ó. Preste atenção. Eu tenho 4, 2. 2, 2. Então, sobrou 1. Então, 2 vezes 2, ou 2 elevado a 2, é igual a 4. Então, aí eu coloco 2 elevado a 2 nessa raiz de 2. Lembra? Aí eu cancelo e sobra 2. Então, eu também posso utilizar a fatoração para achar que número que multiplicado ele mesmo, ou dar o radicando de dentro dessa raiz. Ok até agora? Beleza. Por que eu posso fazer isso? Vamos lá, tem a propriedade aqui, ó. Vou explicar para vocês. A propriedade aqui é 2 elevado a 2 vezes 2. Tá? Lembrando que aqui é B e aqui é A, então não poderia ser 2, mas eu vou utilizar essa mesma técnica aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu cancelei esse com esse e pulei para fora. É o mesmo esquema quando a radiciação tem um número só. Só que aqui que eu posso fazer? Dividir isso aqui em 2. 2 por 2 por 2... vezes raiz de 2. Então, eu posso cancelar esse com esse, vai sobrar 2 raiz de 2. Então, é a mesma coisa. Ok? Então, vamos fazer os outros aqui para ficar mais fácil nossa compreensão. Então, vou pegar 12, vou fatorar 12 aqui. 12 vai dar 6. 2 vai dar 3. Tá? Lembre-se que eu estou dividindo. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, dá por 2? Não, mas dá por 3. Então, aqui acabou, chegou no 1, acabou. Então, aqui dá 2 elevado a 2 e vai dar 3. Então, a resposta aqui ó, seria 2 elevado a 2 vezes 3. Ok? Então, se eu substituir no lugar do 12, 2 elevado a 2 vezes 3,
É a mesma coisa, então. Então, eu vou fazer aqui 2 elevado a 2 vezes 3. Então, aqui vou cancelar esse com esse. Então, vai sobrar 2 raiz de 3. Beleza? Então, eu vou deixar aqui a raiz de 20 para você treinar, tá? Mas, na realidade, aqui vai dar 2 elevado por 2 vezes 5. Então, deu 2 aqui. Eu vou cancelar esse com esse. O 2 vai sair para fora e o 5 vai ficar aqui. Ok? Ok. E aí nós iremos fazer o 192 com índice 3 e o 32 com índice 4. Ok? Então nós vamos pegar aqui o 192, nós vamos também fatorar, só que lembre-se, aqui eu usei fatoração de 2 vezes 2. Por quê? Porque o índice era 2. Agora o índice é 3, então eu vou ter que achar um número, né, que multiplicado ele 3 vezes, né, para que eu possa depois retirá-lo ou simplificar, né, a minha radiciação. Então vamos lá, vou pegar 192, vou dividir por 2, né, que é o primeiro passo. Então vai dar 96. Dividindo por 2 vai dar 48. Dividido por 2 vai dar 24. Dividido por 2 vai dar 12. Dividido por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3. Ok? Por 3 aqui vai dar 1. Então eu quero números que multiplicado eles mesmos 3 vezes para eu poder tirar, porque aqui o índice é 3. Então eu tenho aqui, ó, posso escrever aqui com 2 elevado a 3 e aqui também com 2 elevado a 3. E sobrou 3. Então a minha resposta aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 3. Então eu vou substituir aqui, ó. Então 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 3. Como o índice é 3, então por isso que eu tornei, né, 2 elevado a 3, para eu cancelar e retirar. Aqui é 2 vezes 2, então vai ficar para fora 4 raiz de 3. Ok? Então vamos fazer aqui 32 rapidamente. Nós vamos pegar aqui 32 dividido por 2, vai dar 16, 2 por 8, 2 por 4, 2 por 2 e 2 por 1. Então, lembre-se que aqui o índice é 4. Então, eu vou transformar isso aqui em 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui é 2 por 4 e sobrou um 2. Então, a resposta aqui é 2 elevado a 4 vezes 2. Então, eu vou aqui substituir. Então, vai ser 2 elevado a 4 vezes 2. Vou cancelar esse por esse e vai dar 2 elevado a 2. E para finalizar aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho as propriedades dos radicais. Tá? Aqui vai ser bem rapidinho, só para você ter uma noção. Então, como a gente já viu, a gente pode transformar, por exemplo, esta raiz cúbica, né, neste formato aqui, quando houver a necessidade. Ou também posso transformar isso aqui voltando a ser raiz. Tá? No caso aqui dentro não tem nada, é 1. Então vai ficar 2 elevado a 1 terço, certo? Então essa é a primeira propriedade aqui. Ok? A segunda propriedade, né, é a propriedade que a gente usa os cancelamentos, tá? Então vai ser 2, né, 3 por 3 é igual a 2. Então 3 dividido por 3 é 1. Então isso aqui vai ficar 2, tá? Que é o mesmo processo que a gente utilizou até agora para cancelar esse com esse. Certo? Uma outra propriedade que a gente já utilizou, né, lá em cima, que foi separar as raízes. Aqui eu vou mostrar como A e B para tentar ajudar você quando tiver um exercício que não tem números aparentes, tá? O que nós vamos utilizar? Nós vamos transformar isso aqui nisso aqui. Então vai ficar aqui, ó, A de 3 por 3 vezes B de 6 por 3, tá? Então, posso cancelar esse com esse, certo? Então, vai ficar A vezes isso aqui, eu posso transformar na primeira propriedade lá. Então, vai ser B. Então, vai ser aqui 6 sobre 3. Ok? Então, vai ficar A. Se eu dividir 6 sobre 3 dá 2, então vai ficar B de 2, certo? Ok? Então, posso escrever dessa maneira aqui também, se houver a necessidade. Ok? Aqui embaixo a mesma coisa, ó, eu posso transformar uma raiz, né, utilizando, lógico, aqui o índice, né, no caso o índice aqui é 2, então aqui vai ficar A de 6, raiz de 2,
dividido por b de 5 raiz de 2, ok? Aqui em cima vai ficar a de 6 sobre 2 e b de 5 sobre 2, certo? Então aqui vai ficar a de 3 e b aqui 5 sobre 2. Você não tem muita coisa que você pode fazer, você pode voltar a ser raiz ou pode deixar dessa forma aqui, né? Num expoente com uma fração, ok? Então você pode escrever dessa forma aqui. Tudo bem? Então, para terminar, vou fazer as duas últimas propriedades. É o seguinte, ó, aqui eu não tenho nada, então eu vou colocar 2, né? Veja a primeira propriedade, eu posso transformar isso aqui, ó, 5, que é uma raiz quadrada, vai ficar 1 sobre 2. Isso aqui tudo, né, elevado a 3. Você pode utilizar a propriedade da potência, você pode multiplicar meio por 3, né? Não tem nada embaixo, é 1. Então vai ficar aqui 5, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2, tá? Você pode deixar dessa forma aqui. Ok? Então, para finalizar, vamos fazer a última propriedade. A última propriedade é o seguinte, nós temos dois índices, nós vamos multiplicar esses dois índices, tá? Transformando ele, né, numa radiciação, aliás, numa raiz só. No caso, 3 vezes 2, 6, com um índice só, e 3, ok? Podemos também, se você quiser, deixar dessa forma aqui, né? Não tem nada que é 1. Beleza? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos.